Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Pequeno me sinto, Elohim, diante de ti, diante de tua bondade. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Já está ao vivo? Amém. Shabbat Shalom, queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estar fazendo a apresentação da Parashá da semana, que é a Parashá Devarim, que está no livro de Deuteronômio, capítulos 1, e ela se estende até o capítulo 3, versículo 22. Vamos também fazer a apresentação aqui da Haftará, que se encontra em Isaías 1, versículos 1 ao 27. Também estaremos fazendo aqui um comentário sobre a Brit Hadashah, aonde nós estaremos analisando 2 capítulos do Evangelho de Yohanan, João. Muito bem, é um prazer, uma alegria poder estar mais uma vez aqui pelo canal da CISI, transmitindo esta Parashá. Desde já, eu quero fazer aqui um convite para você que está assistindo essa transmissão, essa live, para você fazer parte da nossa comunidade, a comunidade CISI, Sementes de Israel, aonde nós temos o objetivo de levar a mensagem da Torá, juntamente com o testemunho de Yeshua, como o Mashiach, dentro da visão judaica israelita. Louvado seja o Eterno por esta oportunidade. O link para se acessar o canal da CISI, para entrar em contato com esta comunidade, assistir os vídeos, está na descrição deste vídeo. Contatos dos administradores, dos organizadores desta comunidade, os fundadores desta comunidade abençoada, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas, também se encontra na descrição deste vídeo. E, da mesma forma, na descrição deste vídeo está também as minhas redes sociais, aonde eu transmito a palavra do Eterno e estou sempre interagindo, tanto nas minhas redes sociais, quanto também aqui pelo canal da CISI. Então, fique à vontade para acessar ali, dar seu apoio ali nas lives, nos trabalhos, e se beneficiar com tudo o que a gente faz em prol do reino do Eterno. Nosso querido irmão Ralph tem aqui um pedido, tem uma apresentação para estar fazendo aqui sobre amanhã. Amanhã nós temos um grande trabalho durante o dia, começa às 10 da manhã, então eu vou deixar aqui, o nosso irmão vai estar entrando e vai estar falando para vocês sobre os trabalhos amanhã, fazendo os demais anúncios aqui, para que a gente possa prosseguir aqui com a apresentação da Parashá. É com você, irmão Ralph. Shalom, irmão, tudo bem? Shabbat Shalom para todos os irmãos que estão assistindo agora. Nossa Parashá, estudo da Parashá com o nosso irmão Rodrigo. Amanhã nós temos a reunião do Shabbat, como o Rodrigo falou, tá? Vai iniciar às 10 horas e termina às 13 horas,
tá bom? Amanhã, dia 2, temos várias apresentações importantes. Amanhã vai ter na parte dos primeiros passos, que é dedicada aos primeiros passos na Techuvá. Então, é todas as pessoas que estão iniciando a Techuvá. Amanhã, nosso irmão Yachá Ben Abraham, ele vai falar sobre as bases da fé israelita, o princípio, a fé, a aliança com os patriarcas e as promessas feitas a Israel. Na parte da Brit Hadashah, que é o estudo da Brit Hadashah, das boas novas, nosso Fábio Pavan, ele vai falar sobre a novilha vermelha, o sacrifício de Yeshua, o poder do justo. Pode um justo morrer pelos pecados de uma nação? Essa é a pergunta que ele vai tentar responder amanhã. Também nós vamos ter na parte das mulheres virtuosas, onde que as mulheres mais, nós aqui também temos de caminho, ajuda as mais novas a melhorarem na fé. É uma parte dedicada às mulheres aí, aos ensinos das mulheres. Tem nossa irmã Thais Hassan, que vai falar sobre maneiras de enfrentar a dor do passado, a importância da ressignificação. Além disso, nosso Moré e Xalia, o Felipe Guete, que é um dos fundadores da CISI, ele vai continuar a série sobre os pecados que impedem na entrada no reino, onde que ele pega todos aqueles pecados citados por Paulo, citados por Yeshua, e vai comentando, vai ensinando sobre, tá? E amanhã vai falar sobre contenda e discórdia. E na última parte, na parte de exortação, que é naquela puxada de orelha que todos nós precisamos, eu, Alvo Vitorino, que sou ali herói dessa comunidade, vou falar sobre entre desculpas e a rebelião contra o Eterno, o poder da santificação. Nós vamos falar sobre a importância da gente se separar do mundo e deixar as desculpas de lado e focar na parte de acreditar em nós muitas das vezes, não com confiança, que nossa confiança seja em nós mesmos de fato, mas da importância da gente, olha, eu vou conseguir se cumprir os mandamentos e vou me esforçar o mais possível para me agradar ao Pai. Bendito e exaltado seja o nome dele. Então amanhã a reunião vai ser presidida, quem vai conduzir a reunião vai ser nosso Roxo do Conselho Patriarcal que nós lançamos essa semana. Para quem não sabe, a CIS tem um conselho patriarcal voltado a buscar a autossuficiência da nossa comunidade, onde que todos os patriarcas da comunidade vai buscar trabalhar em conjunto para que todos possam viver bem. E que vai fazer essa apresentação, o nosso irmão Guilherme Friese, que foi colocado como hoje nessa semana, ele vai apresentar toda a reunião, tá bom? Então convido todos vocês amanhã, às 10 horas, para estar conosco aqui na CISI. Mais uma vez, frisar que o irmão Rodrigo falou, entre em contato conosco, venha fazer parte da CISI, é uma família que está crescendo, é uma família de fato, tá? E demais, apoie nós em todas as redes sociais, nos acompanhe. Além de acompanhar o irmão Rodrigo também, ele tem vários estudos já feito. Acompanhe o canal do irmão Rodrigo, bastante dedicado aí. Um irmão que tem nos ajudado bastante. Mais um aí, ceifeiro da CISI aí, que está nos ajudando bastante. E nós temos aprendido muito com ele. Muito obrigado, irmão Rodrigo. Shalom, shalom. Amém. Que o Eterno possa abençoar grandemente todos os irmãos, abençoar a CISI, abençoar a liderança, e que nós possamos somar no reino do Eterno. Bom, nós vamos agora entrar então na Paraxá. Paraxá importantíssima, a primeira Paraxá do livro de Deuteronômio, Devarim, Paraxá Devarim. Vamos ver então aqui alguns pontos importantes sobre esta Paraxá. Primeiro, um resumo dessa Paraxá. Moshe começa seu discurso. Moisés, né? Começa seu discurso, e nesse discurso o que ele faz? Ele faz uma recapitulação sobre a jornada de Israel, desde a saída do Egito até a travessia no Jordão. Ele relembra, olha que interessante, a nomeação dos juízes em Deuteronômio 1, versículos 9 ao 18. Ele fala também sobre a rebelião dos espiões, né, os espias ali, os espiões, que está aqui em Deuteronômio 1, 19 ao 46. Ele fala também sobre as jornadas no deserto e as vitórias sobre Seom e Og. Deuteronômio, capítulo 2, e o capítulo 3. E ele faz uma exortação ao povo obedecer ao Eterno. Olha que importante. Dentro deste pequeno resumo, nós vemos
que Moisés ele se preocupa em fazer uma recapitulação, ou seja, em chamar a atenção do povo para os eventos, os acontecimentos, os fatos que ocorreram no passado. Ou seja, Moisés é impelido pelo Eterno, ele leva o povo que estava agora em um outro patamar, né? E Moisés, nesta altura do campeonato, ele já tinha sido advertido, avisado pelo Eterno, de que ele não entraria na terra da promessa, a terra geográfica da promessa, a terra de Canaã, ali, né, naquele momento, ele não entraria ali, e ele então começa a relembrar o povo dos feitos do Eterno no passado. Tem muitas pessoas, queridos irmãos, que diz que o passado não é importante, mas o passado é importante, sim. Determinadas coisas que ocorreram no passado, é importante nós voltarmos para lembrar, para recapitular, a fim de que possamos aprender e ver quem éramos, quem fomos, aonde estávamos, para agradecer ao Eterno, agradecer a Deus por quem somos, por onde estamos e pelo que o Eterno fez de nós nos dias de hoje. Então, esta recapitulação que Moisés faz, ela é importante para que o povo relembre os feitos do Eterno. Recorde dos feitos do Eterno em tempos passados. Então, não é interessante, não é legal para nós esquecermos daquilo que o Eterno fez por nós no passado. Essa recapitulação, ela nos mostra que é bom nós olharmos para trás e vermos aonde eu e você, aonde nós estávamos, de onde fomos arrancados, de onde fomos tirados, a fim de que possamos valorizar aonde estamos hoje e ter condições de alcançar o final da jornada, né? De ir até o fim da jornada. Vamos aqui para mais comentários. Moisés, ou Moshe, ele é um tipo de Mashiach. Então, é um tipo de Mashiach por quê? Porque ele conduziu o povo, assim como Yeshua, né, o Mashiach, ele conduz um povo ao Eterno, um povo ao seu local, ao seu destino final, que é o Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Assim, Moisés estava conduzindo o povo do Egito, da terra da servidão, da escravidão, para a terra de Canaã, que tipifica o Olam Rabá, a terra da promessa. Então, Moshe, ele é um tipo de Mashiach, que preparou o povo para entrar na herança. A terra prometida era a herança. E Moisés, ali, então, ele estava fazendo um papel de Mashiach, vamos dizer assim, semelhantemente ao papel do Mashiach, que tem o destino, tem a missão, tem a função de preparar vidas através do seu ensino, do seu estilo de vida, através dos ensinamentos, das suas atitudes, da sua conduta, vidas a entrar também na terra da promessa e na herança dada pelo Eterno, que é o mundo vindouro. Ele não entra, mas prepara aqueles que iriam entrar. No caso aqui, Moisés, né? Moisés, então, ele foi advertido de que ele não entraria na terra da promessa, mas ele preparou, e estava ali fazendo o papel de preparação para aqueles que se apossariam da terra da promessa, né? E nós sabemos muito bem que Yehoshua, ou seja, Josué, ele foi um daqueles que recebeu essa preparação, que entrou e que conduziu outros, no lugar de Moisés, a entrar na terra da promessa. Paralelo a Yeshua, que leva o povo até a promessa. O discurso mostra que o relato da Torá não é apenas histórico, mas
moral e espiritual. Então, meus irmãos, estes dois servos do Eterno, dentro dessa paraxá aqui, né, mencionado, eles exercem um papel fundamental para que o povo herdasse a promessa. Moisés e o seu sucessor, que foi Yehoshua, ou seja, Josué. O Eterno, vosso Deus, multiplicou-vos, disse Moisés ao povo em Deuteronômio 1:10. Então, aqui ele relembra o povo, ele traz essa memória aqui ao povo, dizendo que o Eterno multiplicou aquele povo, que o Eterno os abençoou. A bênção do crescimento vem da fidelidade, mas exige responsabilidade e justiça. Todos nós, queridos, desejamos o progresso. Todos nós desejamos o crescimento, a multiplicação. Todos nós desejamos as bênçãos do Eterno através destas coisas. Mas, para isso, nós precisamos de ter fidelidade. Precisamos de crer. Precisamos ter a responsabilidade de viver em justiça, conforme a Torá. Então, assim estava, naquele presente momento, vivendo o povo. E Moisés traz a eles a memória da importância da fidelidade deles, que os trouxe, os levou, os fez chegar até o presente momento, e que era necessário para continuar os conduzindo até ao final. Então, isso é muito importante, é muito interessante. Eu, você, todos nós entendemos isso. Vamos, queridos irmãos, aqui fazer alguns comentários que os sábios de Israel sempre fizeram em relação à Torá. Então, alguns comentários importantíssimos feitos pelos sábios do passado, os intérpretes da Torá, sobre a Paraxá Devarim. É muito importante, às vezes, a gente fazer esse tipo de análise. Então, olha bem. Rashi, ele diz que Moshe fala com suavidade, mas relembra os pecados. Então, olha que interessante, né? Ele falou com suavidade, disse Rashi. Ele falou de uma maneira bonita, gostosa, porém, ele traz a lembrança do povo, os seus pecados. Ou seja, ele fala de uma maneira doce, de uma maneira agradável, de uma maneira suave, né? Com suavidade, porém, ele relembra os pecados. Por quê? Porque esta lembrança dos pecados levaria o povo a se conscientizar dos erros que eles cometeram no passado, a fim de não cometê-los no presente e evitar cometê-los no futuro. Porque o maior desastre que pode acontecer na vida de um servo e de uma serva do Eterno é o pecado consciente. É a prática daquilo que já está declarado como erro do alvo, porque pecar é errar o alvo, né? É isso que o conceito de pecado traz, né? O conceito de se atirar com uma flecha em um alvo. Então, pecar é o quê? Pecar é errar o alvo, é não acertar o alvo, é não atingir o alvo, é desviar-se do curso e atingir outras finalidades. Então, Moisés fala com suavidade, porém relembra o povo do pecado com este objetivo. Para corrigir com amor. Então, meus irmãos, até para corrigir, até para falar do pecado e trazer uma correção em relação a ele, é bom usar o amor. Então, nesse momento, Moisés estava fazendo essa recapitulação, falando com suavidade, conforme Rashi explica aqui no seu comentário. Porém, o objetivo dele era corrigir, né, pontos doutrinários, corrigir, às vezes, atitudes erradas e levar o povo a fazer uma reflexão com amor a respeito do quanto é importante nos distanciarmos daquilo que é considerado pecado consciente. Sforno, que é outro intérprete da Torá, ele diz:
A repetição da história mostra que errar tem consequências, mas a misericórdia de Deus permanece. Então, meus irmãos, o comentário deste sábio é muito importante. Errar tem suas consequências, né? A repetição da história mostra que errar tem suas consequências, e tem mesmo. Não pense eu e não pense você, querido, que os erros que nós cometemos, as falhas que nós cometemos, as transgressões que cometemos, que elas não terão consequência, porque elas terão sim. Assim, meus irmãos, como uma flecha se desvia, né, do seu verdadeiro alvo e vai, né, para outros caminhos e corre o risco de atingir outros alvos e ter outras consequências, assim também nós, se nós errarmos o alvo, vamos atingir coisas que não devem ser atingidas e vamos ter consequências. Toda a atitude do homem, do ser humano, seja ela boa ou ruim, ela traz uma consequência. Então, a história, desde os tempos passados, mostra isso. Mostra isso que Moisés comenta aqui na Parashá Devarim, que os sábios da Torá estão comentando aqui. A repetição da história mostra que errar tem sim suas consequências. Mas, olha que interessante, há um complemento aqui. A misericórdia de Deus, ela está sempre permanente, sempre presente. O profeta Jeremias, né? Ele escreveu no seu livro, ali em Lamentações, que as misericórdias do Senhor, do Eterno, do Deus de Israel, são a causa pelas quais nós não somos consumidos. Então, por que nós não somos destruídos? Por que nós não somos consumidos? Por que os nossos erros não nos traz um fim definitivo? Por causa da misericórdia do Eterno. Então, meus queridos, é muito importante a observação destes comentários. Vamos aqui para uma aplicação prática deste pequeno resumo feito da Parashá e dos assuntos que ela traz. Primeiro, revisar a jornada é essencial para crescer. É isso que nós aprendemos ao ler todo o contexto da Parashá Devarim. Nós aprendemos, aqui podemos tirar uma lição prática, que fazer uma revisão, uma recapitulação, uma observação do passado, comparando com o presente, é muito importante, é essencial para o crescimento, porque é assim que eu vou corrigindo os meus erros, as minhas falhas. É assim que eu vou corrigindo os deslizes que eu vou cometendo. É assim que eu vou me aperfeiçoando diante dos olhos do Eterno. Avalie onde caiu. Tem até um versículo em Apocalipse, né, que diz: lembra de onde caístes e arrepende-te. Yeshua, né, falando ali para a sua kahal, para a sua comunidade, para a congregação, uma das suas congregações ali na época, né? Lembra de onde caíste e arrepende-te. Então, avalie onde caiu, onde venceu e aprenda com o passado. Então, essa recapitulação, eu olhar para o passado e falar, olha, eu errei ali, naquele momento. Eu errei por causa daquela palavra, por causa daquela atitude, por causa daquela escolha, má escolha. Eu errei por causa daquele fato. Enfim, essa análise ela é importante, né? Aonde eu venci? O que me levou à vitória? Qual decisão, qual atitude, qual escolha que eu fiz que me trouxe bons frutos? Eu observar isso também é muito importante. Por quê? Porque eu posso, né, aprender com isso e praticar isso, ensinar isso para outros e ser novamente abençoado, beneficiado, repetindo
né, as mesmas atitudes, repetindo ali as mesmas escolhas positivas em obedecer, em se sacrificar, em abrir mão de determinadas coisas para agradar ao Eterno, enfim. Aprenda com o passado. Tem um ditado popular entre as pessoas que diz assim, que quem vive de passado é museu. Eu discordo quando eu vejo alguém falar assim. O passado, ele não pode ser totalmente esquecido. Ele não pode ser totalmente desprezado. Ele tem um papel importantíssimo em alertar, em prevenir, em corrigir a todos nós. Então, observar o passado é importante, sim. Segundo ponto aqui, a respeito da lição prática, né, as aplicações práticas dessa paraxá. Liderança exige coragem e humildade. Essas duas coisas nós aprendemos ao ler este conteúdo da paraxá. Aprendemos com a liderança de Moisés, né, que a mesma exigiu dele muita coragem e, ao mesmo tempo, muita humildade. Então, o líder precisa de ter coragem, precisa de ter esta força, essa audácia e, ao mesmo tempo, humildade, né, para saber falar na hora certa, calar na hora certa, tomar decisões, aceitar, às vezes, conselhos, aceitar, engatar a marcha ré, voltar atrás em determinadas coisas, fazer correções, assumir responsabilidades, assumir, às vezes, erros, enfim, é muito importante. Moshe prepara seu sucessor, sem vaidade. Então, aqui está a humildade de Moisés, né? Quando ele preparar Josué e Yehoshua para ser o seu sucessor, em repassar a liderança para ele. Exemplo para pais, né? Pais são líderes, né? Líderes às vezes de discípulos, né? Que às vezes ensina pessoas, líderes às vezes até mesmo dentro do âmbito profissional. Então, é importantíssimo essa questão aprendida com essa paraxá. E terceira aplicação prática que nós extraímos da paraxá aqui é a seguinte: a entrada na promessa exige o quê? Retidão. Desde o início, queridos, Deus estava falando ainda com Abraão, quando Deus preparava Abraão, para ser pai de uma nação da qual viria o Mashiach, da qual veio Moisés, né? Que era importantíssimo para eles ali, naquele presente momento, sempre seria a obediência, a retidão, principalmente na época de Moisés, porque a Deus agora então ele se revela ao povo e dá instruções minuciosas e aprofundadas. Então, em toda a sua narrativa, o Eterno vem falando dentro da Torá sobre o valor, a necessidade da obediência e da retidão, né, para atingir o alvo. Quando lemos Deuteronômio 28, meus queridos, nós vemos isso sendo ensinado de uma maneira muito ampla. Bênçãos que viria sobre a vida do povo, por decorrência da retidão e da obediência, mas maldição e castigo por consequência dos pecados e transgressões das instruções de Deus. Então, funcionou no passado assim, funciona assim no presente, nos dias de hoje, no século XXI em que estamos, e vai funcionar para sempre, enquanto existir céu e terra, este olam, razé, este mundo baixo, caído, este mundo presente, enquanto ele existir, este requisito estará em vigor e em funcionamento. O povo precisava estar espiritualmente preparado. Assim também nós precisamos estar preparados para o reino do Mashiach.
para o reino que o Eterno enviará, Mashiach, Yeshua, a estabelecer quando chegar a época, chegar o momento do retorno dele, o regresso dele a este mundo novamente. Então, eis aqui, queridos, a apresentação resumida da Torá. Louvado seja o Eterno. Nós vamos fazer aqui, então, agora, uma apresentação da Haftará. O que é a Haftará? A Haftará é aquele texto que está no Tanar, né? Que está naquilo que as pessoas chamam de o Antigo Testamento. Está precisamente nos textos dos profetas. E que tem a ver, tem vínculo com a Paraxá. Então, a Haftará de hoje está em Isaías, Yeshayahu, capítulo 1, versículos 1 ao 27, que fala da visão, né, de Yeshayahu, que é Isaías. Lida então essa Paraxá, ela é sempre lida no Shabbat Hazon, antes da Tisha Avá, marcando luto pela destruição do templo. Então, antes deste dia importante, né, e deste Shabat importante, durante esse dia importante, né, então é lida aqui essa porção, né, da Haftará, que é um luto, né, pelo templo. Resumo: Isaías denuncia a hipocrisia do povo. Sacrifícios externos sem justiça é o que é denunciado, né? É a prática de rituais mortos, sem vida, né? Que foi falado por Yeshua mais tarde como sendo algo vinculado à hipocrisia, né? Algo que a boca fala, mas que não está presente no coração. Algo que está presente na boca, mas está ausente do coração. Deus rejeita rituais sem retidão. É falado também dentro aqui da Haftará, dentro da mensagem de Isaías. E dentro desta Haftará também, Isaías chama o povo ao arrependimento e promete, através, né, da inspiração do Espírito, que estava sobre ele aqui nesta mensagem, promete redenção. Traz uma promessa de redenção. Vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Yeshayahu, Isaías 1:18. Olha que texto importante, né? Então é um chamado do profeta, inspirado pelo Espírito, ao povo, dizendo: vinde e arrazoemos, porque ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, né, sejam terríveis, se tornarão brancos como a neve. O que nós vemos aqui? Isaías 1:18, promessa de redenção. Porque o sangue da nova e eterna aliança, derramado no madeiro pelos justos Tzaddik, Yeshua, ele é capaz de purificar e tornar o homem, a sua alma, a sua veste espiritual, mais alvo que a neve. Então, aqui já estava se arremetendo e apontando para o sacrifício expiatório de Yeshua. Comentário aqui dentro da visão israelita. A crítica não é contra os sacrifícios em si, que Isaías faz, mas contra a religiosidade vazia. Então, meus irmãos, é sempre bom o ritualismo, a tradição e os sacrifícios que eram feitos naquela época. Mas, se eles forem vazios, desprovidos de um verdadeiro sentido espiritual, feitos mecanicamente, eles se tornam nulos e vãos diante dos olhos do Eterno.
Então, Isaías não critica o sacrifício em si. Ele critica a religiosidade vazia. É isso que eu e você precisa aprender nos dias de hoje. Deus está mais interessado, o Eterno está mais interessado naquilo que traz consigo a sua verdadeira essência do que no ritualismo. Né? Vamos aqui, para a gente, vamos prosseguir. Né? Yeshua ecoa esta mensagem em Mateus 23, quando ele diz assim: ai de vós, hipócritas, né? A mesma palavra do profeta, é o mesmo objetivo do profeta Isaías. Yeshua está falando: ai de vós, hipócritas. Então, o Eterno, ele não se agrada da hipocrisia, né? Do ritualismo morto, sem vida, da prática de sacrifícios naquela época, né? Daqueles sacrifícios, daquelas oferendas, mas feitos por fazer com o coração distante do Eterno. Então, queridos, hoje também a gente pode cair na mesma condição, né? Na mesma situação. Então, tudo deve ser feito de coração, com zelo, com amor, com reverência, com respeito, com vínculo de fé verdadeira e alinhado, ajustado com as Escrituras, com a palavra do Eterno. O arrependimento verdadeiro traz restauração, techuvá, né? Nos faz ter um retorno verdadeiro para Deus. É central na redenção de Israel. É isso que o Eterno quer de um ser humano. Que ele faça techuvá, um retorno para Deus de verdade. Né? O que é um retorno, uma techuvá? É quando a pessoa está em viagem para o sul, né? E ela está indo para o norte, ela quer ir para o sul, né? Mas ela acaba constatando que ela está indo para o norte. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma conversão totalmente ao contrário, para voltar para o caminho correto, para conduzir ela no seu destino verdadeiro. Se está indo para o sul, eu não posso ir para o norte, eu tenho que tomar um novo rumo. Se está indo para o leste, eu não posso tomar rumo para o oeste. Então, se eu estou indo para o sul, quero ir para o sul, mas pego rota para o norte, eu devo fazer uma conversão. Assim é o ser humano. O ser humano, ele tem um destino. Quando ele percebe, né, que ele está fora daquele trajeto, que é o caminho que Deus quer que nós venhamos a seguir, o que cabe a ele fazer? Techuvá, um retorno. É isso que significa a palavra techuvá, retorno. Uma conversão baseada no arrependimento genuíno e verdadeiro, com base nas instruções do próprio Deus, e não em dogmas humanos, dogmas religiosos, né? Então, é isso que o Eterno espera de nós, e é isso que o Eterno esperava daquele povo naquela época, e foi isso que Deus falou através de Isaías. Aplicações práticas desta Haftará. Deus deseja corações retos, e não, meus irmãos, pessoas que praticam rituais, tradições, sem a verdadeira intenção do coração. Deus, ele deseja corações retos, corações quebrantados. É isso que Deus falou para Davi, né? Os salmos, são vários os salmos, né? Os terlim, que traz essa mensagem. A mensagem de que Deus quer, deseja, prefere e necessita mais de ver corações retos do que pessoas praticando rituais sem vida, né? Sem qualquer tipo de conexão verdadeira. Examine seu serviço.
É puro ou é apenas uma tradição? Isso nós devemos, irmãos, fazer essa reflexão. Segundo, a esperança da purificação está na graça do Eterno. Está na sua misericórdia, Hesed. Por quê? Porque é isso que significa a palavra Hesed. Benevolência, misericórdia, bondade da parte do Eterno. O sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue de Yeshua, torna branco, puro, limpo o alvo, mais que a neve, a todo aquele que se voltar para o Eterno com base nos testemunhos de Yeshua, né? Com base nos ensinamentos da Torá e no sacrifício que Yeshua fez. Terceiro, a correção do Eterno visa retorno, não destruição. Então, meus queridos, Deus, através de Yeshayahu, Isaías, estava trazendo aqui uma palavra de conserto para o povo. Estava corrigindo a nação de Israel. A correção do Eterno, ela traz retorno, techuvá, ela traz conversão, restauração, e não destruição. Isso é muito importante eu e você observar essa realidade, né? Observar essa verdade ensinada aqui dentro da Haftará. Mesmo em juízo, o Eterno oferece reconciliação. Né? Então, a palavra do Eterno, mesmo quando é dura, ela visa resgatar a alma, resgatar a vida, regenerar o pecador, transformar o ser humano e fazer com que o mesmo faça techuvá, um retorno, uma conversão para Deus. Conclusão. A Parashá Devarim, bem como a Haftará de Isaías, nos chamam a, primeiro, meus irmãos, rever nossa jornada. Essa Parashá e essa Haftará nos leva a isso, a olhar para trás, rever, revisar a nossa jornada. Como eu caminhei até aqui? Quais foram os meus êxitos e fracassos? Aonde eu acertei e aonde eu errei? O que eu posso aprender com os meus erros? Como eu posso melhorar os meus passos? Como eu posso melhorar meus caminhos? O que eu posso fazer para ser diferente e não errar conforme eu errei no passado? Escavar o passado, né? Em busca destas verdades, aonde eu errei, aonde eu acertei, aonde eu tive êxito, aonde eu tive fracasso, aonde eu posso me inspirar para fazer de novo, aonde eu posso olhar e ver que errei para não cometer novamente o erro. Então, esta Parashá, bem como a Haftará, nos leva a rever a nossa jornada, a abandonar a religiosidade vazia. Queridos irmãos, aqui está meu talit, aqui está a minha kippá, né? Adereços judaicos, né? Aqui está o tzitzit. Tudo isso aqui é mandamento da palavra. Tudo isso aqui é importante, mas eu quero dizer, isso aqui, por si só, não leva ninguém para o Olam Rabá. Isso aqui, por si só, não significa nada diante do Eterno, se não tiver uma atitude interna. Pouco vale os adereços e as práticas externas, a religiosidade, a vestimenta, o que eu faço na minha vida religiosa exterior não vai ter muita valia, serventia, significado, se não tiver acompanhado de algo genuinamente do meu interior e do meu coração. Então, abandonar a religiosidade vazia, né? Nós todos temos que fazer uma reflexão e ver o que é realmente necessário e útil e o que é religiosidade vazia. Voltar ao Eterno com sinceridade, conversão, retorno, techuvá, e confiar no Messias que conduz à verdadeira herança. Então,
aqui fica esta mensagem da Torá e também da Haftará. Vamos fazer aqui, para encerrar, uma reflexão de 2 capítulos da Brit Hadashah, ou seja, palavras, ensinos de Yeshua dentro da Bessorá, que significa Evangelho, Boas Novas, de Yohanan, João, o capítulo 4 e o capítulo 5. Vamos fazer aqui um breve resumo. Yeshua e a mulher samaritana. Olha que interessante. Um resumo. Yeshua passa por Shomron, que significa Samaria, e conversa com uma mulher no poço de Jacó, no poço de Jacó. Revela-se a ela como a fonte de água viva. Isso tudo aconteceu dentro do capítulo 4 de João. Ela reconhece que ele é o Mashiach e leva outros a crerem. Olha que importante. Depois, Yeshua cura o filho de um oficial em Cafarnaum. Então, essas são as mensagens, os temas principais do capítulo 4. Então, olha aqui, me chama muito a atenção o ocorrido com a mulher samaritana, né? Um judeu se depara com ela, os judeus naquela época não se davam com os samaritanos, ele se dirige a ela, conversa com ela acha aquela conversa, aquela atitude daquele judeu, né? No caso de Yeshua, uma atitude muito estranha e um comportamento totalmente diferente do costumeiro daquela época, e ela se agrada daquilo e ela passa a crer nas palavras dele, que ele traz ali uma palavra de conhecimento a respeito da vida pessoal dela, né? Quando ele disse assim, olha, mulher, você teve 4 maridos e o que você tem hoje também não é seu marido. Ela olhou aquilo e falou, peraí, esse homem tem algo diferente. E ele começa a falar, né, sobre o poço de Jacó, que quem bebesse daquela água teria sede, mas quem bebesse da água que ele daria nunca mais teria sede. E ali aquele diálogo flui, e aquele diálogo agrada aquela mulher, ela passa a crer nele. E olha o que interessante, ela passa a influenciar o seu povo samaritano, que corre para lá em massa para escutar aquele homem especial que aquela mulher diz que é o Mashiach, que é o Messias. Olha que interessante, né? Ele está totalmente vinculado com a Paraxá, o discurso de Moisés, preparando o povo para entrar em Canaã. A mulher samaritana crê, e ela recebe ali aquela energia da palavra do Eterno através de Yeshua, seu filho. E ela, então, vai transmitir estas boas novas ao seu povo, que também passa a acreditar. Olha que importante. Citações chaves dentro deste capítulo 4. Olha bem. Quem beber da água que eu lhe der, disse Yeshua, nunca mais terá sede. Ele falou para ela, serviu para ela, e ele, a palavra dele, serve para nós também nos dias de hoje. Yohanan 4,14. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Como? Em espírito e em verdade. Yohanan 4,23. Olha que importante. Vamos aqui para alguns comentários dentro da visão, né, israelita messiânica. Yeshua quebra barreiras. Sim, ele quebra. Existia uma barreira entre judeus e samaritanos. Yeshua quebrou essa barreira. Homem e mulher, puro e impuro, né? Água viva, ou Maim Haim, é uma metáfora comum da Torá, conforme nós podemos ver, no Tanar, melhor dizendo, né? Jeremias 2,13, que diz, porque 2 erros terríveis cometeu o meu povo. Primeiro, abandonar a mim a fonte de águas vivas. E segundo, preferiram cavar cisternas que, cheias de fissuras, não conseguem reter as águas. Então, meu irmão, esta palavra, essa metáfora empregada por Yeshua, já existia lá no Tanar, já existia lá também na Torá. Né? Então, o Eterno usa Jeremias aqui para falar ao povo de Israel
dizendo, né, sobre a questão do Ma'im Haim, ou seja, a água viva. Yeshua aplica a sua palavra, a palavra do Eterno que ele portava como representante, como fonte de água viva. O poço de Jacó evoca a herança de Israel. Yeshua oferece cumprimento pleno da promessa. Então, aquele poço era importante demais para samaritanos e judeus naquela época, né? Pertencia ao patriarca, era uma herança daquele povo. E Yeshua oferece cumprimento pleno dessa promessa, que é o quê? Conduzir o povo até a verdadeira herança e promessa do Pai. Adorar em espírito e em verdade não anula a Torá. Não anula, tá, meu irmão? Não anula, minha irmã. Mas chama para a adoração com integridade e Rua Rakodesh, ou seja, adorar em integridade, inteireza de coração. É o mesmo que estava na Haftará, é o mesmo que a gente vê Moisés fazendo lá dentro da Torá, na Parashá Devarim, né? Tem que estar no coração, tem que ter aquela obediência, aquela reverência, aquele amor, aquele zelo, que se exterioriza através das atitudes, do caráter, da fala, do vestuário, do viver diário, do trato com as pessoas ao nosso redor e ao nosso derredor. Então, é muito importante isso aqui. Então, como que Deus deseja que nós verdadeiramente o adoremos? Em espírito e em verdade, né? Integridade e verdadeira conexão espiritual. Aplicações práticas deste capítulo. Primeiro, o Mashiach oferece restauração mesmo a quem está à margem. Olha bem, aquela mulher que estava ali naquela condição, né? Não estava plenamente ligada à aliança. Tinha ela muitos erros e falhas, mas mesmo assim ele oferece salvação. Mesmo assim, a palavra dele destina-se a mudar a vida daquela mulher e mudou, porque ela creu. A adoração verdadeira nasce do coração transformado e fiel à aliança. Então é isso que nós aprendemos com este texto da Brit Hadashah. Aprendemos que a verdadeira adoração, ela nasce do coração transformado, fiel à aliança do Eterno com o seu povo. É assim que nasce, né, uma verdadeira adoração. Toda sede espiritual só é verdadeiramente saciada por Yeshua Adavar, vivo, ou seja, a palavra viva, né? A Ma'im, né? Conforme nós vemos aqui, Caim, a água viva. Então, queridos, só por Yeshua, através de Yeshua, o ser humano pode verdadeiramente experimentar a plenitude espiritual, a salvação verdadeira, genuína e profunda é através da experiência, né, com os ensinamentos de Yeshua, com a palavra viva do Deus vivo. Amém. Né? Lembrando, irmãos, que a nossa comunidade, a comunidade israelita, Sementes de Israel, né? Ela prega, ensina, sim, e cremos, faz parte do credo, né? Da nossa profissão de fé, crer em Yeshua como Mashiach. Nos ensinos de Yeshua. Tem extremo valor para nós, né? Nós amamos Yeshua e adotamos os seus ensinamentos, o respeitando como o Mashiach, né? Como o prometido do Eterno, e cremos sim nos ensinamentos dele como o Mashiach prometido por Deus a Israel. Yeshua tem sim, né, os seus ensinos, um valor imenso dentro da comunidade, a CISI, a qual eu pertenço com alegria. Vamos aqui para a finalização, através do breve capítulo aqui de Yohanan 5.
Cura no tanque e autoridade de Yeshua. Dois temas tratados no capítulo 5 de Yohanan. Resumo. Yeshua, neste episódio, ele cura um homem paralítico há 38 anos. Olha que interessante. Yeshua tinha 30 e poucos anos aqui, neste momento, né? Ele tinha mais de 30 e menos de 33 e meio, porque ele iniciou seu ministério com 30 anos, segundo ensina as Escrituras, e ele findou com aproximadamente 33 anos e meio. Então, ele tinha aproximadamente aqui entre 30 e 33 anos de idade. E este homem já tinha 38 anos que estava ali naquele poço. Ou seja, antes de Yeshua nascer, aquele homem já estava lá naquele poço. Olha que interessante. 38 anos no tanque de Berseba, em Jerusalém. Isso acontece quando, num Shabat, a cura daquele homem, né? E os líderes o confrontam. Yeshua declara que age com a autoridade vinda do Pai e que dará vida aos mortos. Então, uma recapitulação aqui, né? Um resumo desse capítulo aqui, é isso que é ensinado no capítulo 5 de Yohanan. As citações-chave deste capítulo são o seguinte. Em Yohanan 5,17 diz, meu pai trabalha até agora, Yeshua falando. E eu trabalho também. Olha que interessante. A sintonia do filho com o pai. E ainda tem alguns que dizem que o filho quebra as leis do pai. Revoga as leis do pai. Desfaz das leis do pai. Isso é uma grande mentira. Isso não procede, não é verdade. O filho, ele é semelhante ao pai. O filho trabalha em vínculo harmônico e produtivo com o pai. E não desfazendo, abolindo o que o pai faz. Então, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Yohanan 5,17 enfatiza essa realidade. Outro versículo importante. Yohanan 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê, né, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, olha bem, que interessante. Quem ouve a minha palavra, e Yeshua está falando dele mesmo, não é a mim, né? A palavra é dele. Ele diz assim, olha, quem ouve a minha palavra, e eu, Yeshua HaMashiach, né? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Porque a palavra de Yeshua é a palavra de Deus. Porque Yeshua não inovou nada, não criou nada, não trouxe nenhuma novidade. A palavra de Yeshua é Adavar. Por isso que ele é chamado de o verbo, né? A palavra. Então, Yeshua, ele é representante do Eterno. E pregando ele exatamente aquilo que o Eterno entregou ao seu povo no Sinai, ele pode dizer assim, olha, esta é a minha palavra, ouve a minha palavra, ele é a própria palavra viva do Deus vivo. Então é bom este entendimento. Vamos aqui para o comentário israelita dentro da visão, né, messiânica. O tempo de 38 anos, olha que interessante. Isso aqui, irmãos, para quem entende de gemátria, você vai fazer aqui uma investigação do número 38, né? Você vai ver uma coisa muito profunda, né? Para quem tem esse domínio, essa habilidade de fazer isso. O tempo de 38 anos remete aos 38 anos de punição no deserto. Olha que interessante. Assim como esse homem passou por um período de experiência, de amargura, de espera, de orações, de busca, de reflexão, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Por 38 anos, o povo passou ali no deserto, passou uma situação difícil ali no deserto, por 38 anos. Olha o que diz Deuteronômio 2,14. Eis os dias que andamos de Kadesh Barnea até passarmos o rio Zered. Foram 38 anos. Aqui Moisés falando.
até acabar-se toda a geração dos homens de guerra, no meio do acampamento, como o Eterno lhes havia jurado. Então, olha, né? Este 38 é símbolo de juízo, né? É símbolo de punição que ocorreu no deserto e que ocorreu também na vida daquele homem através da longa espera de 38 anos para herdar a saúde. Assim também Israel esperou 38 anos para entrar na terra da promessa, né? É muito importante esse vínculo, né? É muito importante. A cura no Shabat não quebra a Torá. Outro comentário importante que a gente encontra aqui dentro do texto, né, de Yohanan 5, é sobre a cura desse paralítico exatamente no Shabat. Mas confronta tradições humanas. Então, olha, repetindo, a cura daquele homem, daquele paralítico, no Shabat, ela não quebra a Torá, mas o que ela faz? Ela confronta tradições humanas. Então, vamos entender isso. Quebrar Shabat, quebrar a Torá, quebrar a ordenança é uma coisa. Quebrar e não estar em harmonia com tradições humanas, dos homens, da liderança, é outra coisa. Então, Yeshua foi contra a Torá? Não. Yeshua foi contra os excessos, colocado por homens, acrescentado, né, pelas lideranças. A isso, Yeshua combateu. Né? Então, é muito bom esse esclarecimento. Jesus quebrou a lei? Yeshua desfez da lei, conforme muitos cristãos dizem? Não. Né? Ele foi contra os excessos, as tradições desnecessárias colocadas por homens. Mateus 12:12 diz: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é lícito fazer o bem no Shabatot, ou seja, no sábado. Então, o que vale mais? Uma ovelha ou um homem? É a pergunta que ele fez. A resposta para essa pergunta, ela é óbvia, ela é lógica. É lógico que um homem, um ser humano, vale mais do que uma ovelha. Então, qualquer homem proprietário de uma ovelha, tendo sua ovelha caída dentro de um buraco, ele vai se mover para retirar o seu animal de dentro do buraco. Então, por que não tirar o ser humano de uma condição caótica, né? De uma condição terrível, ruim no Shabat? Por que não tirar? Então, é muito bom esse esclarecimento. Ele quebrou o Shabat? Não. Né? Porque a Torá, ela tem princípios. E um dos princípios da Torá é que a vida vale mais do que as regras. Se for para salvar uma vida, se for para se manter vivo, se for para salvar alguém, né, todas as regras estabelecidas por Deus ficam em segundo. Em primeiro lugar, vem a vida. Né? Não é correto trabalhar no Shabat, mas suponhamos, né, que aconteça alguma coisa, aconteça de alguém passar mal, aconteça de alguém precisar do seu auxílio, você está em algum lugar, por exemplo, no Shabat, fora da sua casa, você vê que alguém cai, alguém se machuca, você não vai lá ajudar? Você não vai prestar socorro? Então era isso que Yeshua estava fazendo, né? Socorrendo a quem tinha necessidade, porque a vida vale mais do que as regras. Yeshua afirma que tem autoridade para julgar e para dar a vida, porque ele é o Mashiach ungido, né? Preparado pelo Eterno para nos trazer os esclarecimentos necessários. Papel messiânico anunciado em Daniel 7, 13, 14. Então, o Messias, ele tinha um papel a cumprir. E isso já estava nas escrituras antigas. Olha o que Daniel, ele diz no seu livro, no capítulo 7, 13 e 14, que fala sobre
quem seria e o que deveria fazer o Messias, qual seria o papel do Messias. Continuou minha visão e percebi que das nuvens do céu descia alguém semelhante a um homem. Ele se encaminhou na direção do ancião e foi levado à sua presença. Foram-lhe concedidos autoridade. Este alguém aqui, que caminha perante um ancião, que tem semelhança, semelhantemente a um homem, é o próprio Yeshua. É o próprio Mashiach. Foi então encaminhado e foi lhe dado autoridade. É isso que a gente lê em Matetiarro 10, versículo 1. Eis que vos dou autoridade, porque ele recebeu autoridade, então ele estava repassando aos Talmidim essa autoridade. Glória e realeza, para que todos os povos e nações de todas as línguas o servissem. O rei Mashiach, aqui está mostrando ele no caráter de rei, com glória, com realeza, para que todos os povos, nações e todas as línguas o servissem como rei. Sua autoridade será perene, jamais desaparecerá, ou seja, será para sempre, será perpétua. Bem como o seu reino, que jamais será destruído. Ele é a pedra lançada sem auxílio de mão, que bate na estátua que representa os reinos, esmiuça a estátua, e aquela pedra cai no chão e se transforma em uma grande montanha. Montanha, dentro da visão bíblica, escriturística, original, ela quer dizer reino, sólido, forte e permanente. Moisés escreveu sobre mim, em João 5,46, e Yeshua falou sobre isso. É um versículo importantíssimo dentro do Evangelho de Yohanan, quando o próprio Mashiach testifica que Moisés, Moshe, falaria sobre ele, mencionaria ele. E realmente Moisés falou sobre Yeshua. Yeshua não se opõe à Torá. Ele é o cumprimento de suas profecias. Então, a plenitude da Torá se entende no Mashiach. A plenitude da Torá se complementa com os ensinos de Mashiach. Todas as vezes que eu vou ensinar, eu ensino nas minhas prédicas, nas minhas exposições, esta verdade. Eu sou um construtor civil. Desde o ano 2005 que eu trabalho nesta área. Então, as etapas da construção civil é o seguinte: a base, as paredes e a cobertura. São 3 etapas, 3 áreas importantíssimas. O que adianta uma casa com paredes boas, paredes sólidas, mas sem alicerce? Como que essas paredes se sustentarão? E o que adianta uma casa com alicerce, com as paredes, mas sem cobertura? Vai vir o vento, vai entrar dentro da casa, vai vir a chuva, vai entrar dentro da casa. Como que as pessoas vão sobreviver dentro de uma casa com alicerce, parede, mas sem cobertura? Então, olha bem, o que é dentro desta metáfora, desta análise? O que é a Torá? A Torá é o alicerce. É em cima deste alicerce que está apoiado todo o peso das paredes, todo o peso da construção e todo o telhado. O que são as paredes? São os ensinamentos dos profetas. É tudo aquilo que está no Taná. É muito importante, porque é sobre o alicerce que vem toda essa construção, que está em harmonia com o alicerce. Agora, o que vem a ser a cobertura final que complementa esta grande obra com um alicerce forte que é a Torá, com paredes maravilhosas, fortes, robustas, que dá corpo e direcionamento a uma casa, que é o ensinamento, os ensinamentos dos profetas. O que adianta tudo isso sem uma cobertura? Então, a Brit Hadashah, os ensinos de Yeshua, os ensinos dos seus Talmidim, vem complementar todas as coisas. Yeshua não vem para abolir, ele vem para complementar.
continuando, para nós finalizar. Então, olha, Yeshua reconhece as limitações, mesmo as mais antigas, e tem poder para restaurar. Né? São aplicações práticas aqui. Yeshua reconhece nossas limitações, a limitação do ser humano. Mesmo as mais antigas, ele conhece. Boa notícia para mim e para você. E ele tem poder para poder restaurar. E ele tem sim. Eu posso falar isso por experiência própria. Né? Eu posso falar isso, eu falo isso por experiência própria. Eu saí de um mundo bem ruim, lá no ano 2000, mesmo não conhecendo o judeu israelita Yeshua. Eu conheci um personagem apresentado pelo cristianismo, né, como Jesus, mesmo se aproximando dele, dentro dessa configuração, né, o Eterno trouxe uma transformação espantosa para mim, que você que me vê hoje, se você soubesse, né, como eu vivia um tempo atrás, você fala assim, olha, puxa vida, o Eterno, a sua palavra, Yeshua, né, e toda a sua palavra realmente tem um grande poder, que ele transformou, o Eterno transformou a minha vida. Então ele pode transformar você também, ele pode libertar você também. Pode libertar o seu filho, a sua filha, sua esposa, seu marido, você que está assistindo. Yeshua, o Filho de Deus, veio para nos mostrar e para outorgar esta capacidade de mudança para quem crê. Quem faz isso é o Eterno. Mas ele recebeu autoridade, né, para nos ensinar e os seus ensinos têm o poder de trazer essa transformação. Segundo ponto aqui. A obediência à Torá não deve ser usada para impedir a compaixão e o agir do Espírito. Era isso que as pessoas estavam, sem saber, né, fazendo, ao tentar impedir que Yeshua curasse aquele homem no Shabat. Então, a Torá não deve, de forma nenhuma, ser usada para poder impedir o agir do Eterno na restauração, na cura, na transformação de alguém. Crer em Yeshua é crer no propósito final da Torá. Porque cumprimos o propósito final da Torá crendo em Yeshua. Porque as Escrituras falam do Mashiach. A Torá aponta para o Mashiach. A finalidade da Torá é o Mashiach, conforme lemos em Romanos 10, versículo 4. E não o fim da lei é Cristo. A finalidade da Torá é o Mashiach. Interessante isso, né? Então, a redenção, cura e vida eterna. Conclusão. Yeshua se revela como? Vamos lá. Olha aqui. Fonte da água viva, no capítulo 4. Senhor do Shabat e doador da vida, no capítulo 5. Então, o próprio Yeshua se revela. Apresenta a si mesmo no capítulo 4 como fonte da água viva e também no capítulo 5 como Senhor do Shabat e doador da vida. Cumpridor das promessas dadas a Abraão, Moisés e a Israel. Ele não vem criar uma nova religião. Yeshua não criou o cristianismo. O cristianismo é fruto da intervenção de homens conhecidos como os pais da igreja. Yeshua foi um judeu israelita, cumpridor da Torá, que viveu segundo os dítames do próprio Eterno entregues a Moisés lá no Sinai. Ele não inovou nada, muito pelo contrário. Ele amplificou a Torá com ensinamentos práticos e esclarecimentos necessários. Ele deu uma aplicação real, verdadeira e mais profunda a toda a Torá com seus ensinamentos práticos, sem aboli-los. De forma nenhuma, ele os aboliu. Mas ele não criou nenhuma religião, mas veio restaurar o propósito eterno
da aliança. E assim eu encerro a minha participação aqui hoje, agradecendo ao Eterno por esta oportunidade, a você pela apreciação, aos líderes pela confiança e desejando ardentemente que esta palavra, que este ensinamento, que esta exposição dentro deste shiur, nesta análise da Parashá, Haftará e apresentação da Brit Hadashah, te traga crescimento e elevação espiritual em nome de Yeshua. Shabbat Shalom e que o Eterno abençoe a todos. Amém. Lembrando da reunião de amanhã. Tá bom, meus queridos irmãos? Começa às 10 horas da manhã e se estende até a 1h30. Tem vários professores, inclusive, né, a participação de irmãs, né, que vão estar ensinando para outras mulheres. Então, é muito importante, são vários temas, assuntos super variados e importantes, e com uma riqueza de informação muito grande. Você só tem a ganhar em participar deste trabalho amanhã aqui o canal da CISI, né, a nossa comunidade aqui no YouTube. Sejam bem-vindos e participe conosco deste momento maravilhoso. Certo? Vamos estar passando aqui para o nosso irmão Ralph Vitorino. Ele está fazendo aqui uma finalização deste trabalho. Que o Eterno abençoe. Todari, muito obrigado, viu? Só para frisar aí, amanhã vai ter reunião, tá? Não deixem de participar. Começa às 10 até às 13. Amanhã o nosso irmão Yachá vai trazer as bases da fé israelita, o princípio, a fé, as alianças com patriarcas e as promessas a Israel. Vamos ter nosso Moré Fábio Pavão falando sobre a novilha vermelha e o sacrifício de Yeshua. Pode um justo morrer pelos pecados de uma nação? Também vamos trazer a nossa irmã Tata Hassan, a Thais Hassan, vai falar sobre maneiras de enfrentar a dor do passado, a importância da ressignificação, fazer um tema para as meninas. Também nosso Maria Felipe vai continuar a série sobre pecados que impedem a entrada no reino, e vai falar amanhã sobre contenda e discórdia. Amanhã também eu vou trazer na parte de exortação entre desculpas e a rebelião contra o eterno, o poder da santificação. Nós vamos falar sobre essa questão de santificar, de separar, tá? Também, para todos vocês que estão acompanhando aí, logo mais nós vamos ter nosso discipulado, que vai começar agora dia 3/8, tá? Nós vamos trazer uma aula introdutória explicando como vai ser esse discipulado. O discipulado chama Discípulo de Yeshua HaMashiach. Faça parte da CIS para você fazer parte para poder participar do discipulado, tá bom? A princípio só para os membros. Depois nós vamos disponibilizar de outras formas para os demais pessoas, irmãos, mais fora da nossa comunidade, tá bom? Nossa aliança espiritual vai ser dessa subida espiritual do discípulo de Yeshua HaMashiach, ou seja, da escravidão à liberdade. E cada monte representa um nível nessa jornada. Em vez de, sabe quando a gente estava na oitava série? Ah, eu estou na oitava série, eu estou na quinta série. Aqui nós vamos chamar um monte. Aí a gente vai começar pelo Monte Moriá, a fé que obedece. No módulo 1 vai ser as bases da Teshuvá e o verdadeiro evangelho. Nós vamos pegar as bases da Teshuvá, o que é salvação, o que é reino, o que é vários nomes que a gente está acostumado a ouvir no mundo cristão, e a gente vai ressignificar ele, trazendo o de fato como é que é, e além de pegar várias cartas de Shaul Hashali, de outros discípulos, os evangelhos, e trazer para essa visão israelita, visão barra judaica, tá? Trazendo de fato como é que era que eles estavam tentando passar, o que era a obra da lei, o que era Torá, o que é mandamento, o que o Messias quis dizer quando falou assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, profetizamos seu nome, curamos, expulsamos demônios. Ele fala assim, apartai de mim, vós que pratica iniquidade. O que ele queria falar quando ele disse isso, tá? Aí no módulo 2, no Monte Moriá,
é as duas casas de Israel. Aí você vai entender a profecia das duas casas de Israel. Você vai ver que a gente vai colocar você dentro da escritura, que é muito importante. Sem saber as duas casas de Israel, praticamente você não entende nada da escritura. No monte. Desculpa, eu tô me recuperando ainda, viu, gente? Na fase 2 no Monte Sinai. Essa data aqui é 3/8, tá, gente? Desconsidera a data de cima. Tava mudando aqui agora. No Monte Sinai, que é o segundo nível, é como se você passasse para a segunda série, digamos assim. Que a voz é a introdução. Aí nós vamos pegar os mandamentos, estatutos, decretos, juízo, pegando aqueles 613 mandamentos e trazer e discutir um a um, tá? Comentar um, ensiná-los um a um. Depois vem as paraxá, como a gente tá vendo aqui agora, de uma forma com mais. Vai ser um pouco mais longa, né, irmão Rodrigo? Aqui a gente faz um resumo e tenta passar várias informações de um tempo curto, mas aqui a gente vai ser a ideia é estudar de fato, no sentido de não vai ser um resumo, vai ser de fato item a item, tema a tema, palavra a palavra, palavra-chave a palavra-chave, tá bom? Vai ser diferente. No terceiro nível, que é o Monte Carmelo, Zelo Santo e Confronto, a gente vai pegar os livros históricos e proféticos em harmonia, tá? A gente vai pegar, por exemplo, os Crônicas, Reis, alguns livros dos profetas, vamos examiná-los em harmonia, sabe? Ao mesmo tempo, nós vamos pegar só um aí até o final, vai ser muito bom. Lá no Monte Horebe, a gente vai começar os livros escritos, né? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e outros livros, e nós vamos trazê-los para você entender. Depois lá na Monte das Oliveiras, esse outro nível, a gente vai pegar os quatro evangelhos e vamos ensiná-los em harmonia. Não vamos ser um por um, vai ser tudo junto, tá? Desde Lucas, que tem uns acontecimentos um pouco mais no passado ali, depois a gente vai passar item a item até o final, tá? Vai ser muito bom esse estudo. Lá no Monte Tabor, que é o monte que muitos entendem que foi um monte que fez a transfiguração. A gente vai falar sobre Atos e as epístolas gerais, e depois a Apocalipse e Escatologia. E lá no Monte Gerizim e no Monte Ebal, que é o mais um nível, nós vamos falar sobre, aí sim, o judaísmo e a história, o cristianismo e a história. Aqui no judaísmo nós vamos trazer um judeu para falar sobre o judaísmo. Um judeu tradicional que não tem um testemunho de Yeshua para ele falar como é que é o judaísmo. Não alguém de dentro para falar como é que é. Da mesma forma que a ideia aqui nesse cristianismo é trazer alguns pastores de várias é, pensamentos para falar sobre aquilo. Quando chegar nesse momento aqui, a ideia é a gente conhecer o outro mas aqui a gente já vai estar bem formado na fé israelita, então a gente vai começar a entender várias coisas que aconteceu, tá bom? Além da gente, muitas aulas vai ser a gente vai dar mesmo, tá bom? E no final, é o oitavo nível, que é o nível, é o fim, né? Dessa jornada aqui, dessa aliança espiritual, que é o último nível, que é o Monte Sião, comunhão, santidade e missão. Aqui nós vamos aprender sobre batalha espiritual e Cabalá, tá? Vai ser muito importante a gente acompanhar esse estudo aqui tudo. Vai demorar mais ou menos 5 anos, 5, 6 anos por aí. Vai ser algo muito denso. E todos aqueles que participam da comunidade israelita Semente Israel, aqui da CIS, vão poder aproveitar a gama de materiais de uma forma. É, é, é como subir na escada, sabe? Nada fora do lugar, bem pensado para que a gente possa reter informações e essas informações venham a criar vida na gente, não trazer confusão. A gente vai antes, olha só, Apocalipse a gente vai ver lá no final. Olha um monte de coisa que tem antes, pra gente saber o que aconteceu antes, pra depois a gente ir galgando as coisas, entendendo profecias, entendendo parte arqueológica, a gente vai trazer bastante mapas bastante, vocês vão gostar. Então, todo mundo que faz parte da comunidade israelita Semente de Israel vai poder contemplar esses estudos. Cada aula vai ter tanto exercício como uma prova oral depois. Ah, você aprendeu aqui? Beleza, vai fazer esse exercício. Depois de fazer o exercício, aí a gente vai fazer uma prova oral. Agora você ensina o que você aprendeu. A gente busca aqui na CISI que as pessoas sejam autossuficientes espiritualmente dizendo, sabe? Para que elas possam ensinar os demais da sua casa e que elas tenham liberdade espiritual. Essa liberdade espiritual que Yeshua, nosso rabino, tem nos trazido e nos enchido o nosso coração
com tamanha fé, tá bom? Que nós somos apaixonados por Yeshua, ele que não tem nos ensinado como adorar o Pai, que é cumprir o mandamento. E aqui a gente não larga Yeshua de maneira nenhuma, por isso que o discipulado será chamado discípulo de Yeshua HaMashiach. Não é discípulo do irmão Rodrigo, não é discípulo meu. Tem misericórdia, né, de nós, né? Quem somos nós, né? Você vai ser discípulo de Yeshua. E nós vamos trazer, e você vai ver ele aqui o tempo todo nesse discipulado, então. Até amanhã. E não deixa de compartilhar essa paraxá que você acabou de ver aqui nos grupos aí, sabe? Convida as pessoas. Às vezes as pessoas estão lá curiosas, você vai joga lá no grupo da família e tudo mais. Quem sabe daqui um dia seus parentes vão estar aqui na Teixuva também. Não precisa ser Narciso, não. Tem muitas comunidades aí, a gente que luta pelo reino, tá bom? Mas aqui na CISA você vai encontrar uma família que vai brigar por vocês, tá? E amanhã, mais uma vez, por último aí, tem nossa reunião. Não deixe de participar dessa nossa reunião, tá bom? E venha fazer parte da CISA, só clicar no chat aí, no chat, no link que fica no chat. Acompanhe as redes sociais do irmão Rodrigo, do seu canal no YouTube. O irmão Rodrigo tem nos ajudado bastante aí. É um irmão que tem nosso amor e a gente tem aprendido muito com ele, viu? Shabbat Shalom pra todo mundo que tá acompanhando aí, o Serafim, o Ramon, nosso irmão Ramon que chegou recentemente com a família, o irmão Fernando com todo mundo lá, a irmã Zaira, Amanda, os meninos, a irmã Jucimara, o Samuel, Ben Adam, que mais? O irmão Antônio Godoy, o irmão Antônio Pádua Cavalcante, o irmão Vitor, minha esposa Daiane, o irmão Bruno com a irmã Lili e os demais, o irmão Yachá que vai estar amanhã lá conosco também. Nossa, minha avó já foi embora. Shabbat Shalom pra todos vocês. Shabbat Shalom, irmão Rodrigo. Irmã Maria Aparecida tá aqui agora também. Shabbat Shalom pra todos vocês. Viu, gente? Shabbat Shalom. Tchau, tchau. E venha fazer parte da CISA pra vocês acompanhar essa jornada. Daqui uns dias a gente vai estar falando bem assim. Já tô no Monte Moriá, já tô no Monte Carmelo. Aí vai ser muito bom, né, irmão Rodrigo? Shabbat Shalom pra todos vocês. Tchau, tchau, irmão Rodrigo. Muito obrigado, irmão Rodrigo, mais uma vez. Até semana que vem, gente. Shabbat Shalom. Nesse mesmo horário, às 20h30. Nós vamos estar com vocês aí. Não deixe de participar da nossa comunidade israelita Semente de Israel. Pode falar aí, Rodrigo. Pequeno sou, ó Elohim, diante de teu favor e de tua fidelidade. Pequeno me sinto, Elohim, diante de ti, diante